Cabo Verde para frente, Cabo Verde anda, Cabo Verde para frente, nós terra. Mas que o debate seja esclarecedor. Cabo-verdianos que está ali apenas para fazer balanços daquilo que foi o anterior balanço do governo de MPD 2021, 2026, até de 2016, 2026. Está ali, quem quiser ler, está ali área a área e está devidamente divulgado várias vezes no fase interpelação no Parlamento e debates no Parlamento. Cabo-verdianos mesmo sabem qual que é estratégias, visão e propostas de quem que quer ser primeiro-ministro neste país e que os outros que têm pretensão de ter uma boa representação no Parlamento. E é preciso que fuja de questões concretas. O mundo está numa situação difícil, a guerra no Médio Oriente, com implicações que tem hoje a nível de questões que têm a ver com o fornecimento de combustíveis, aumento de preços internacionais, quer de gasóleo, gasolina, jet fuel para aviões, então gera inflação exportada para países tipo Cabo Verde e o resto do mundo. Nós não temos experiência de gerar crises. No PAN é a pior crise mundial desde o século, aliás, desde a última guerra mundial, e Cabo Verde dá boas respostas, não protege empresas, protege família, protege rendimento, o país volta a crescer de uma forma robusta, com a taxa de desemprego mais baixa de sempre e com a redução do desemprego. Cabo-verdianos têm consciência ali, mas perante situações difíceis, eles têm um governo que terá confiança e que terá resposta com responsabilidade. Esta situação que não tem hoje, derivado da guerra no Médio Oriente, já provoca já, só para impacto direto de compensação, de mitigação de efeitos para evitar com que o nível de inflação fosse tão alto se fosse transmitido diretamente para empresas e para famílias, cerca de 6 milhões de euros só no mês de abril. Significa que alguém tem que pagar aquele déficit. E o governo terá cobertura perante mecanismos que foi criado. Segundo lugar, respostas que não tem Estado a construir. Quem está a falar de coisas de graças, que isto é programa expresso, é tudo gratuito, é a senhora Presidente do PCV, tem Estado a falar, aliás, também tem uma oportunidade, depois bem explica o que é que isto concretiza, mas que tem financiado. Segundo lugar, relativamente à ERIN, não, tem financiamento garantido, foi identificado todas as áreas de intervenção, está publicado no boletim oficial, tem apoios concedidos, subvenção a fundo perdido, subvenção para retoma da atividade económica, vários operadores económicos, está a ser executado. De fazer 2 ações de avaliação pública com a presença da comunicação social para verificar o grau de aplicação. Reconstrução de infraestrutura. Não está a falar de 40 milhões de euros de investimentos, uma parte de 2025, outra parte de 2026. Bem, flama o governo que até moral sobre isso é um exagero de todo tamanho, mas o presidente do CID também é habituado a ser exagerado na abordagem que está feita. Relativamente ao setor informal. Bom, câmaras municipais têm grande responsabilidade do setor informal, nomeadamente na criar melhores condições para seus mercados municipais. Acolhe um monte de vendedeiras que circula no país inteiro, ali na Santiago, na cidade da Praia, mas tem muito melhores condições de operar. Nós não temos um programa que está em execução, que é de fazer a formalização pela integração, formação profissional. Muitos daqueles que não estão falando no setor informal hoje têm acesso à formação sem encargos, assistência técnica, crédito em condições favoráveis, sem taxa de juros, com garantias, estrutura seus negócios com segurança social. Não tem até o curioso, hoje Rabidantes está falando crescer Rabidantes digitais e não crias um programa para se conseguir fazer aplicação e venda de seus produtos a partir do mercado sucupira, fazendo entrega takeaway em casa, promove seu negócio, isenta também no negócio de tecnologia. Portanto, é só fazer formalização para se pagar imposto, faz formalização para estrutura seus negócios. Banco Jovem Mulher hoje está a beneficiar, está a incentivar milhares de jovens, milhares de mulheres. Portanto, é a criação de condições de integração na economia via instrumentos que não tem. Agora, palavras redondas ali, que não estou a ver, depois que tem conteúdo, e
A questão colocada mais uma vez no estado perante é preciso ter em conta que a situação de Erin, o senhor deputado, é exagerado. Às vezes, ao que também para exagero, até perde a credibilidade. Aquilo que tem estado a ser feito é a aplicação tucur daquilo que está na lei, está publicado, foi avaliado, recursos aplicados. Ele tem uma divisão de parte para 2025, parte para 2026. Grande parte de operações económicas, desde o setor informal, dos micros, pequenas e médias, até grandes empresas, já beneficia das subvenções. Outros têm processos. Houve reestruturação, requalificação, desobstrução de vias públicas. Mindelo hoje está bem diferente daquilo que era antes da pandemia, antes de tempestade aérea. Agora que a pandemia acusa o governo, você usa dinheiro para campanha. Aliás, ensino superior gratuito, quanto que custa? E falando relativamente ainda apenas ao ensino superior na entidades e estabelecimentos de ensino público, para identificar qual que é o valor. Depois também tem que identificar que é de bilhete de 500 escudos para transportes marítimos, quanto que custa ao Estado e marca financiar. Os transportes aéreos também de 5 mil escudos, quanto que custa ao Estado e marca financiar. Saúde gratuito, quanto que custa ao Estado? Custa ao Estado, marca financiar, porque ali não está no domínio em que tem um bolo e quanto mais budel para um lado, fica falta para o outro. Segundo, relativamente ao ensino superior gratuito, que cria uma perspectiva hoje de jovens e têm ensino superior gratuito, e têm acesso a bolsas de estudos, e bolsas de estudos é uma contribuição que o Estado te dá para se poder ter acesso a universidades com pagamento de propina, seja ela universidade privada, seja pública. Segundo lugar, onde introduz uma medida muito bom, que é de alargamento e massificação de universidades, de residências universitárias. Já tem na Ribeira de Julião, naquelas habitações que já está afetado. Também na zona capa de Cidadela. E nós também desenvolvemos ainda mais porque é uma forma de reduzir o custo para famílias, hora que tem jovens que estão a sair de SES Conselho ou de SEGILA, têm acesso ao ensino superior noutros conselhos. Portanto, a espera para a clarificação destes cruzadistas está claro. Relativamente a políticas do governo para a juventude, emprego sim, já não reduz, taxa de desemprego muito grande. Mas não só, emprego com taxa de remuneração também mais elevadas. E hoje nunca tem apenas o turismo. No tem a economia digital, hoje cresce, está a gerar emprego. O parque tecnológico hoje tem mais de 350 empresas sediadas. Está em Gária e está a conseguir pagar salários de jovens com um nível de competitividade igual àquele que não tem no exterior. No tem economia azul também em crescimento. Da jovem o instrumento principal que é formação profissional e neste momento ele é isento de pagamento desde o 6º ano até à fase pró-universitário. Habitação, extremamente importante para reduzir o custo de acesso à bonificação, o acesso à garantia. Forma barcos que está a ser construído, outro que está na fase de aquisição, é que a PABA entrega a concessionária para a GR. Não tem mecanismos alternativos para nos segurar, mas que os barcos ficam sobre a esfera da gestão do governo. Segundo lugar, que tem indemnização de 31 milhões de euros que o governo estava a conceder à concessionária. Tem um processo judicial na Tribunal Arbitral, tem uma decisão, está um processo de recurso na Supremo Tribunal de Justiça e não tem que aguardar para não poder ter ou não certeza de que isso realiza ou não. Relativamente a Vinci, preciso falar que é uma concessão de sucesso. Vinci é uma das maiores companhias de gestão aeroportuária do mundo, atrai novas companhias para Cabo Verde, externalidades positivas na promoção de Cabo Verde no mundo, o custo se aumenta por causa da Vinci. Investimento de 160 milhões de euros na primeira fase, incluindo o Front Free. Segunda fase, 142 milhões de euros, 50 empregos criados depois da concessão e um processo de sucesso. Relativamente à habitação, não tem um forte programa. Em primeiro lugar, porque já está publicado na Boletim Oficial, um programa de habitação de custo controlado para garantir que não coloca na mercado através de imobiliária, incluindo IFH,
casas a um determinado tipo e tipologia, a um determinado preço de referência. E imobiliárias têm como vantagem o quê? Um conjunto de incentivos fiscais, financeiros, relacionados com materiais de construção, para poder colocar casas àquele nível. Por lado de quem que adquire, tem bonificação de taxa de juro e garantia. No caso de pessoas que são jovens, até 55%. No caso de menos jovens, até 50%. Dificuldades que pessoas têm, por exemplo, de ter acesso ao banco, principalmente jovens. O governo garante como com um avalista para aquele 15% que o banco te exige. Para além disso, mecanismos de renda resolúvel que hoje está estabelecido com um regime legal que está a fazer sem regulação. Para além disso, casas sociais construídas que está a ser colocada à disposição através de rendas sociais, mais de 1.860 já no mercado e para além disso, a reabilitação de casas. A primeira medida que o governo toma foi de transferir para câmaras municipais que as casas de tipologia classe A, de casa para todos, isso é uma realidade. Em segundo lugar, é responsabilidade, de facto, de câmaras fazer boa gestão e planeamento do território municipal para poder ter espaços disponíveis para aquisição e construção de habitação. A reabilitação urbana, que tem um governo neste país que mais faz investimento na requalificação urbana e ambiental. O governo que até concorda com câmaras, é parceria. Os fundos é disponibilizado pelo governo. Os projetos são apresentados pelas câmaras. Aquelas câmaras que conseguem, de facto, e conseguiram ter dinâmica, conseguir bons investimentos para a requalificação urbana e ambiental, conseguir investir fortemente nas redes de água, esgotos, acesso à casa de banho, com financiamento do governo. Tem outros que conseguem. Mas neste debate, Francisco Carvalho também repite uma mentira sistematicamente produzido de quem teria dito mas no Sabatomama, Câmara de Praia custar. Onde que está? Onde que está publicado e em que momento que foi dito? Aliás, o senhor tem um processo judicial em curso por causa de difamação que faz num ato religioso em que está falando, mas o primeiro-ministro, o presidente do MPD, se tem citado militantes do MPD para queimar contentores. Então, espera, mas nunca está fugir de justiça para não explicar isso. Em segundo lugar, complementaridade e subsidiariedade continua. Fundo de financiamento municipal aumenta de 2016 até 2026, passa de 2,9 milhões de contos para 5,4 milhões de contos. Ele é lei, é estabelecido de acordo com critérios estabelecido no Orçamento de Estado, ele é distribuído aos municípios. Fundo do Turismo e Fundo do Ambiente, que municípios já antes que tinha nenhuma contribuição, passa a ter 50% no Fundo do Turismo, 60% no Fundo do Ambiente, diretivas de investimentos, ele é publicado anualmente na Boletim Oficial, em concertação com os municípios, para permitir com que eles apresentem projetos, executem projetos considerados de impacto para 6 municípios. Na período de 2017 a 2026, 6,5 milhões de contos foi afetado a projetos municipais. Fundo de Ambiente, 4,5 milhões de contos, dentre os quais a praia 266 mil e na Fundo de Turismo e 62 mil na Fundo de Ambiente. Agora, maior parte de que as câmaras tem boa execução. Câmara de Praia tem execução fraca. É preciso falar, mas quem que entra logo no início, no seu mandato, de criar crispação com o governo, com o Presidente da República que tinha logo também dito uma Presidente da República estava de mãos dadas e cabeça feita com o Presidente do MPD. Ataca tribunais, ataca Tribunal de Contas, ataca instituições. Portanto, o problema que está do governo, senhor Francisco Carvalho, o problema está na Nhó. São Felipe, Mosteiros, Santa Cruz, está a relatórios, indicadores. Senhor Presidente, não é ali. Dados. Existe, está publicado, dados que é partilhado, validado para o OMS, portanto tem que estar com mais atenção. Contratação de técnicos. É claro que o Boca faz a contratação de técnicos de um dia para o outro. Lei exige até um processo longo por causa da burocracia que está permitindo com que no momento em que está pronto, validado, depois com o visto do Tribunal de Contas para a contratação de técnicos,
ser feito. Gratuidade na saúde, senhor presidente de PCV ainda que falando quanto que custa em modo que está a ser financiado. Segundo lugar, a nível do setor privado, incentivos financeiros e fiscais que o governo tem criado e desenvolvido, anualmente o nosso orçamento do Estado tem permitido com que várias clínicas privadas desenvolvam investimentos tecnológicos nas clínicas, desenvolvimento e remodelação de novas tecnologias, porque é importante que eles avancem ao mesmo tempo que o Serviço Nacional de Saúde também avança. Mas não tem dados ali. Nosso Serviço Nacional de Saúde, que às vezes é tão atacado, salva vidas durante o Covid. Agora, o diretor-geral do OMS, fazemos um telefonema pessoal, te agradece de modo que o Sistema Nacional de Saúde de Cabo Verde e Proteção Civil de Cabo Verde conseguiram dar uma resposta rápida, adequada e segura relativamente à questão de antivírus, que estava com um barco de cruzeiros que me estava fazendo a evacuação de doentes. Não introduz vacina HPV, que é uma prevenção para cancro de útero que está matando um monte de mulheres. Hoje, a nível de crianças, seja homens, seja mulheres, não tem uma taxa de à volta de quase 99% maiores de África. Cabo Verde foi considerado em 2024 país livre de paludismo. Diagnóstico oncológico que antes era praticamente inexistente, hoje tem na Cabo Verde. Doença renal crônica e hemodiálise, que antes tinha que evacuar para Portugal, hoje não tem autonomia, porque tem 2 centros de diálise na Praia, na São Vicente. E é aquele que é caminho que deve percorrer com um novo hospital, para não ter mais competências, mais qualificações, mais técnicos, para não reduzir o nível de evacuação externa, mas é preciso uma confiança no nosso sistema de saúde. Cabo Verde para frente, Cabo Verde anda, Cabo Verde para frente, Cabo Verde para frente, Cabo Verde anda, Cabo Verde para frente, nós terra. Cabo Verde para frente.